tem muitas coisas nesse comentário do Ricardo. Infelizmente, algumas, Ricardo, são produto de desinformação. Mas isso, não, de novo, não é uma crítica. É ótimo que você tenha colocado esse manifesto, porque a gente aproveita para responder essas coisas também, que eventualmente não foram abordadas no próprio programa. E o nosso canal também, a gente quer acreditar, presta um serviço, né, de informação. Não tem ninguém, não somos a CNN, nem a BBC, mas a gente está aqui com algum público, a gente presta alguma informação. A gente tem que ter compromisso com a informação de fato e não só com achismo. Não é só o que eu acho, mas também o que a gente busca informação. Então ele abre falando o seguinte: o Tanto é um interessante canal que mistura vários temas. É isso mesmo, muito bom. Mistura vários temas, é isso mesmo. E é um interessante canal, muito obrigado. Mas nessa matéria específica sobre a panicodemia do vírus chinês, há equívocos interessantes a considerar. Então vamos lá. A gente vai mostrar que, na verdade, há equívocos na sua opinião. Mas os primeiros dois estão contidos nessa frase. O primeiro equívoco é que o Tanto é um interessante canal, não é desinteressante e que mistura vários temas. Não é sobre um tema só. Brincadeira. Os dois primeiros equívocos são o seguinte: panicodemia, quando você se refere ao que está acontecendo hoje no mundo, esta pandemia que está afetando todos os continentes como nenhuma outra antes, da forma que está sendo grave, né? Até porque nós temos um mundo muito mais conectado, como diz o Neil deGrasse Tyson. Então, chamar o que está acontecendo agora de panicodemia, veja só, essa não ser a intenção do interlocutor, sua, mas você, nas entrelinhas, está sugerindo que é uma epidemia, na verdade, de pânico. Você, nas entrelinhas, está sugerindo que, na verdade, não se trata de matéria real, que seria uma farsa. Ou, pelo menos, você está minimizando que essa é, na verdade, uma pandemia. Porque é uma pandemia. E aí fica difícil a gente explicar o óbvio, porque, assim, é como você dizer que explicar para um terraplanista que a Terra não é plana, apesar de ter fuso horário, apesar do Estreito de Bering, apesar de, enfim... você não tem muitos recursos para explicar o óbvio. Então, essa é uma pandemia. Como eu vou contrastar? Como eu vou te explicar que isso é uma pandemia, além de todos os fatos óbvios de que esse negócio está atravessando o mundo todo e matando, não é adoecendo, é matando dezenas, centenas de milhares de pessoas no mundo todo. Então, quando você trata como panicodemia, já é um desserviço à informação. Você minimiza uma coisa que é grave e real. E a segunda coisa é chamar de vírus chinês. Ora bolas. E aí a gente vai detectando, na sua opinião, alguns sinais de que ela está infectada já. Ela já veio programada, preparada, digamos assim, com uma narrativa, um pensamento que tem igual o vírus, tem se espalhado em redes sociais. Você está em algum grupo de ex-colegas de trabalho ou de escola e você recebe, os coxinhos mortadela ficam lá e você no meio, ai meu Deus, não aguento mais. Então tem uma galera de uma corrente aí que chama esse de vírus chinês, como o Donald Trump estava chamando, levou um pega do pessoal da OMS. Por quê? O H1N1, que foi a influenza passada, de 2009, nasceu na América do Norte, né? México e, na sequência, Estados Unidos. Foram os principais focos que proliferaram o H1N1 para o mundo todo. Olha, naquela época já tinha quem chamasse de gripe suína, em 2009, e era um erro, porque já foi apontado que isso não é justo com os porcos, você chamar de gripe suína. É como se chamasse essa corona agora de gripe morcegal, né? Porque disse que foi parida numa sopa de morcegos. Então, assim, chamar de vírus chinês é desrespeitoso com a China. Ah, mas nasceu lá na China, não foi sim? A de 2009 nasceu no México e nos Estados Unidos. A gripe espanhola, que aniquilou significativamente a população na Nova Zelândia,
certo? Ou seja, naqueles tempos que não havia tanto trânsito entre os países, quase devastou um país da Oceania, que é outro continente diferente, nasceu nos Estados Unidos, nasceu no Texas, dizimou Nova York. E a gente vai ficar agora chamando de gripe, ela foi chamada de gripe espanhola porque foram médicos espanhóis, especialistas espanhóis, que detectaram, que conseguiram enquadrar o vírus da gripe. Vai ficar fazendo esse tipo de consideração? É justo cobrar Estamos todos no mesmo planeta, estamos todos no mesmo berço. Chamar de vírus chinês é uma atitude de desinformação e preconceituosa e injusta. Então, não faça isso. O próprio cara da OMS falou que deve-se evitar vincular um vírus a um grupo étnico, porque o que a gente mais precisa nesse momento é solidariedade e trabalho em grupo, e menos dedo acusando. Tá? Mas vamos lá. Aí ele fala sobre que é um erro dizer que a gente precisa de testagem e que alguns países não testaram. Exemplo do Japão, que não testa tanto. Olha só, a testagem coreana semanal, eu preparei aqui as respostas, tá? É maior que a testagem americana total até então. Então, o país que melhor está enfrentando o coronavírus, que é a Coreia do Sul, tem dois aspectos. Primeiro, eles se prepararam muito para uma pandemia desse tipo com as experiências anteriores. Eles sofreram muito com as experiências anteriores, então, produção de máscaras, saídas, gestão pública desse tipo de evento, eles já estavam preparados. E aí, em relação ao coronavírus, eles já tinham testagem, muita testagem. A testagem semanal deles é maior que a testagem americana total até então, né? Eslovênia, Singapura, Hong Kong têm variado seu tipo de isolamento, de lockdown para isolamento parcial, graças à testagem. Então, a testagem é o subsídio, é o que é necessário para a gente poder admitir e assimilar outras formas de lidar com isso, certo? Sem isso, não há como. É escuro. É um tiro no escuro. O primeiro-ministro japonês, o Shinzo Abe, e a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, eles fecharam escolas, tá? Então, dizer que o Japão não usa lockdown é uma parcial verdade, não é verdade absoluta, porque eles fecharam escolas, tudo bem que os karaokês estão abertos, né? Mas se o Japão não estivesse levando essa pandemia a sério, panicodemia na cabeça dele, as Olimpíadas não teriam sido adiadas, certo? E outra coisa, o Japão adotou medidas radicais em relação às fronteiras. Foram totalmente fechadas e os estrangeiros que chegaram lá até então ficam 14 dias isolados para poder serem admitidos dentro da sociedade japonesa. E não é verdade que eles não testam. Eles testam menos que a Coreia. Testam muito mais do que o Brasil, do que os Estados Unidos, por exemplo, o próprio Japão. Aí, na sequência, ele apresenta a matéria da Clara Serioni. Essa matéria faz uma comparação entre as doenças. Aí é uma matéria extensa, que toma quase todo o comentário dele. Então, assim, o assunto é Covid-19, que é a doença causada pela contaminação. Quer dizer, nem todo mundo que é infectado pelos vírus apresenta a doença, mas é uma doença que só se manifesta por quem é contaminado pelo coronavírus. Eu não entendi o propósito dessa... Eu acho que, assim, aí tentando raciocinar com a cabeça de quem escreveu, né? Se eu tiver errado, por favor, diga, Ricardo, participe do programa. Ele começou falando de panicodemia. Apresentar uma matéria sobre várias doenças, quero presumir que significa o seguinte: essas outras doenças têm mais mortalidade, têm mais letalidade, e a diferença entre as duas, acessem aí, a gente vai deixar o link do Biologia com Lobo, tá certo? Fazer um merchan aí para outro canal, explica bem a diferença de letalidade para mortalidade. Então, algumas delas têm esses índices maiores que a Covid-19. E aí diz, tem muito mais gente morrendo de fome, muito mais gente morrendo por guerras, por insegurança pública, e não se manda todo mundo ficar em casa.
Olha, remonta ao nosso próprio programa, tá? A gente falou sobre isso no nosso programa. Isso que fica meio chato. A gente falou que, para muita gente, a solução para não haver atropelamentos, então, é não colocar nenhum carro na rua. Claro que não é a solução. Isso não é razoável. A solução para não haver mais atropelamentos é engenheiros de trânsito estudarem qual é a velocidade ideal, o ponto ótimo em que não se compromete nem a mobilidade e principalmente as vidas, para circular naquele trecho ali, naqueles logradouros. Então, existe ciência para isso. Então, para outras doenças não foi feito lockdown, embora matem tanto ou mais. Vou lhe dizer por quê que essa doença exige, esse vírus, essa pandemia, exige esse tipo de gestão. Primeiro, não tem vacina ainda. Segundo, não tem remédio, tratamento ainda. Aí você fala, HIV, a AIDS, que é a doença que se desenvolve quando se tem para quem tem HIV, pode manifestar, também não tem cura, mas existe um método muito seguro de prevenção, que é você não assimilar sangue alheio ou relações sexuais. Então, você utilizando prevenção, não fazendo transfusão ou usando agulhas para drogas injetáveis, né? Ou melhor, não usar droga nenhuma, não compartilhando seringas em nenhuma circunstância, você não contrai HIV. O corona, ele se dissipa no ar. Não tem como fazer as pessoas não respirarem apneias por mais de 5 minutos. Então, não existe uma maneira de prevenção, sabe, Ricardo? Não existe ainda vacina. Não existe um remédio ainda comprovadamente eficiente para enfrentar essa doença. Então, é por isso que essa medida E aí vocês mas as outras doenças matam mais. Mas essa está matando progressivamente mais. Você nem tem como comparar, porque essa doença não acabou ainda. Quando o mundo estiver se preparado, quando a gente tiver como combater e reter essa doença, com o método que for, quando a gente conseguir bloquear a expansão, as fatalidades causadas pela Covid, aí você vai poder ter uma medição, mensurar e comparar as doenças. Hoje, qualquer comparação é irrelevante, qualquer comparação é insípida, porque na verdade você não tem o dado real suficiente para poder fazer essa comparação. Então, essa grande parte do seu comentário, que é a matéria da Clara Serioni, toda abortada. Mas vale muito como informação, se a gente nem foi checar as fontes, tá? Se as informações ali forem procedentes, vale como informação sobre doenças em geral, claro. Mas não tem a ver com o tema. Aí ele fala o seguinte, é só escutar um pouco de cada especialista, e com isso a gente concorda completamente, tá? Não tem nenhuma palavra final sobre um assunto tão recente. Mas por que ele fala isso? Inclusive o jovem biólogo Dr. Átila Yamarino, em alguns pontos e não na totalidade. Tá bom, Ricardo. A gente pode escutar vários especialistas. Inclusive o jovem. É um problema ser jovem, talvez, para ele. Biólogo Dr. Átila Yamarino. Esse jovem não está aí nesse comentário à toa, certo? Eu até brinquei, conversando com ele fora do Tanta, falei, então você vai levar, se seu cachorro ficar doente, você vai levar num velho borracheiro, ao invés de levar num jovem veterinário. Então, não é, né? Existe esse preconceito com pessoas jovens, né? Elas têm que se provar. Mesmo o rapaz aqui, esse molequinho do Átila, Dr. Átila Yamarino, ser um pesquisador de Yale. Yale, a faculdade de onde saiu, por exemplo, Ben Carson, né?
Que o primeiro cirurgião realmente especialista em separar gêmeos siameses unidos pela cabeça. Então, é dessa faculdade de Yale, de onde saiu vários presidentes americanos, que o cara é pesquisador. Foi pesquisador de Yale. O cara é reconhecidamente um baita especialista, mas é jovem, né? Talvez a gente deva esperar, então, umas 2 décadas para levar um doutor especialista em epidemiologia a sério. Então, é isso. E quando ele fala que tem que ouvir o Atila em alguns pontos e não na totalidade, muito bem. Por favor, eu gostaria muito que você apontasse aqueles pontos da entrevista do Atila Yamarino no Roda Viva, que foi o que eu recomendei durante o programa. Mostre pra gente aí em que pontos podem ser descartados na entrevista dele. Por favor, nos apresente isso aí, tá bom? A gente quer saber, afinal de contas, a gente valoriza aqui o pensamento plural. Aí ele continua: dissociar ingenuamente o que ocorre no Brasil com essa farsa promovida pelo vírus chinês é criminoso ou mesmo um problema de imunização cognitiva ideológica. Eu vou repetir, ele comenta o seguinte: dissociar ingenuamente o que ocorre no Brasil com essa farsa promovida pelo vírus chinês é criminoso ou mesmo um problema de imunização cognitiva ideológica. Essa frase, ela tem tanto erro nela que dá trabalho comentar. Em si, ela é um desrespeito com todas as pessoas que estão morrendo. Mas vamos lá. Dissociar ingenuamente o que ocorre no Brasil é um problema de imunização cognitiva ideológica. Falou o cara que acabou de chamar a maior crise de saúde mundial de farsa, promovida pelo vírus chinês. E a gente já comentou por que não se deve chamar de farsa ou de panicodemia e por que não deve se tratar esse vírus como vírus chinês. Então, e a nossa proposta é que está ideologicamente contaminada. Tudo bem, imagina. Deve ter razão. Além do uso precoce do antigo medicamento contra a malária, lúpus e artrite, associado a um antibiótico de maneira precoce. Muito bem. Aqui, nesse comentário, nesse trecho tirado, inclusive do contexto do comentário dele, a gente consegue finalmente concordar em alguma coisa. Parece que existe um consenso nosso em relação ao trabalho da Anvisa, né? Porque, veja, tinha um liquidificador, agora tem um avião passando. Espero que vocês não ouçam por causa do microfone do lapela. Então, por exemplo, o medicamento que está sendo administrado agora, testado, na verdade, que é o Plaquenil, ele é tipo Engov. A eficiência dele só eventualmente confirmada se ele é administrado antes e depois da contaminação. Então já tem aí uma dificuldade de administração desse remédio. Eu brinquei chamando de Engov porque o Engov é aquele remédio contra a ressaca que você toma antes e depois de encher a cara. E nem sempre você sabe que vai encher a cara, né? Aliás, não encham a cara. Bebam com moderação, né? Esse tanto é muito politicamente correto. Sim. Não vemos muita alegria, muita razão de ser em encher a cara. A gente não entende bem a diversão que há nisso. Ou, enfim, escutar música de chifrudo. Mas vamos lá. O Favipiravir pode ser uma solução, tá? Ela foi testada no passado para outras influenza, né? Então, e agora ela pode se revelar como remédio. Mas o problema, e aí a gente concorda com o Ricardo, é o seguinte: no desespero para salvar vidas, é preciso ter bem a medida de como administrar remédios não testados ainda. Porque para ser utilizado um remédio e ser produzido em larga escala um remédio, ele precisa ser testado para ver se não tem sequelas, se não tem contraindicações, que tipo de pessoas pode utilizar, porque há muito tipo de pessoas com classes de alergia. Então não é assim. Vai lá, eita, tem aqui um placebo, vamos lá usar para deixar todo mundo tranquilo.
E aí, olha, ele encerra lá falando o seguinte, que a gente que isso tudo no final tem a ver com o plano China 2049. Olha, Ricardo, a gente vai encerrar aqui as respostas à sua resposta com isso. Procura se desintoxicar. Você falou tanto que não era legal, falou de imunização cognitiva e ideológica. A gente detectou aqui em vários momentos da sua resposta desinformações típicas de correntes de Zap Zap. A gente sabe muito bem quem são os grupos que estão querendo, enfim, estão propagando essa desinformação para subestimar. São grupos de apoio ao presidente, né? Então, se tornou uma dicotomia tão absurda que no país está se capitalizando uma doença terrível que está vitimando milhares de pessoas para se fazer, isso não é nem política, para se fazer guerra de torcida. Então, olha, vamos deixar o debate político para depois. É a proposta nossa por primeiro. Foi a primeira coisa que a gente falou no programa. Vamos discutir o coronavírus e a Covid descontaminados de viés ideológico. Aí você termina o seu comentário falando de China 2049, assim, é uma banalidade, é o sal, é terra plana, o homem não chegou na Lua. Então, sabe, a gente quer trazer para o programa cidadania, discutir questões importantes para o coletivo. Quando a gente começar a discutir fora Bolsonaro, o meu presidente que está certo, se a gente entrar nesse plano raso e bobo de debate, a gente não vai estar nem informando as pessoas, nem prestando serviço nenhum. A gente não vai entrar nessa, tá? Então, a gente bloqueou aqui a contaminação ideológica do seu comentário, tá bom? Mas, por favor, não deixe de participar. É importante, até para a gente poder oferecer essa resposta. E a gente vai aproveitar o seu comentário para trazer mais algumas informações que a gente não trouxe no programa original. Primeiro, aproveitando essa parte final, vamos todos juntos, pessoal, combater raciocínios simplistas como esse, tá certo? Como o pensamento que a quarentena tem que ser mantida até o corona passar. Não, é impossível fazer isso, certo? Então, mas a gente precisa saber fazer, apoiar, e nosso papel de cidadão em relação à gestão, que é a gestão oficial do governo. Atender os comandos públicos do Ministério da Saúde, ok? Evitem com raciocínios simplistas, do tipo, esse vírus é chinês, o Trump é que está errado. Expurguem isso e se concentrem nas informações. Como base para as informações, peguem informações acadêmicas, informações científicas e informações oficiais. Descartem essas correntes de Zap Zap de lá e Lô. Existe uma preocupação válida sobre que efeitos econômicos o lockdown pode ter, né? E aí a gente não precisa ouvir, a gente não pode ouvir apenas os especialistas em epidemiologia. A gente precisa, sobre os efeitos econômicos, eventualmente não é um especialista em infectologia que vai ter a resposta. Pois bem, o Prêmio Nobel em 2008, o economista americano Paul Krugman, já citou a gestão americana do vírus como desastrosa, do ponto de vista econômico, tá? E o Paul Homan, que foi, juntamente com o William Nordhaus, foi o Prêmio Nobel de 2018, também já fez o comentário. Então, assim, esses especialistas são Prêmio Nobel em Economia, todos dois, tá? Tem uma década aí, um é imediatamente antes do H1N1 e o outro é imediatamente antes do coronavírus, recebendo seus prêmios Nobel em Economia. Eventualmente eles parecem insensivelmente pragmáticos, mas eles estão alinhados com José Francisco Gonçalves, que é o economista-chefe do Banco Fator, professor da FAI, da USP, que é a Faculdade de Administração e Economia de São Paulo. Todos eles apontam para o seguinte: a não gestão, observando os prenúncios da OMS,
ou seja, o que se fez nos Estados Unidos, diferente do seu vizinho Canadá. É interessante a gente se comparar com eles, porque são, do lado de cá, do Ocidente, são os dois países continentais como o nosso, aliás, são dois países maiores em extensão territorial que o nosso, embora, enfim, as concentrações de densidade demográfica são diferentes, especialmente o Canadá. Mas, enfim, o Canadá adotou o lockdown, como nós, e está tendo, como nós, por exemplo, aqui no Brasil, a nossa curva de letalidade está menor que a da Itália e a da Espanha. Isso pode sugerir que a decisão de lockdown foi acertada, porque o que importa é prevenir vidas. E as vidas que vão se perder pelos efeitos econômicos. Sobre isso, Paul Krugman, Paul Romer e José Francisco Gonçalves dizem o seguinte: e há um cálculo pragmático, insensível, de quanto custa para uma sociedade, para uma nação, a perda de vidas pela não gestão adequada de um vírus, de uma pandemia como essa. E o prejuízo e as mortes pelo prejuízo são muito maiores. Então, você quer uma solução econômica... Agora, sim, não existe solução perfeita. Não existe, infelizmente, uma solução onde ninguém vai morrer e onde ninguém vai falir. Essa solução não existe. Viu, meu amigo do Madeiro, meu amigo da Havan? Desculpe, mas vocês vão ter prejuízo sim. É chato, eu sei, mas é muito mais chato de gente perdendo a vida. Mas não existe uma solução onde ninguém morra e não existe uma solução onde ninguém vá ter prejuízo. As soluções que existem do ponto de vista médico e de saúde e do ponto de vista econômico são minimizar as perdas. De novo, repetindo uma coisa que a gente falou no programa, é um cenário de guerra. Em guerra, você vai minimizar as perdas. E para isso, você precisa ouvir os especialistas, não os palpiteiros. Ok? Se você tiver algum problema de eletrônica, pergunta para o especialista aqui, tá certo? Eu, como não sei nada de epidemiologia nem de economia, eu ouço os especialistas. É o que a gente recomenda para você, principalmente se você for um gestor público, governador ou presidente ou prefeito, tá bom? Outra coisa que a gente queria falar, para enfim, terminar esse... A gente vai dividir, acabei decidindo isso agora, tá muito grande os programas, a gente vai dividir esses respondendo nos comentários em 2 blocos, tá bom? Um hoje e o outro amanhã a gente apresenta. Vamos adiar então. O programa de futebol, pessoal, vai ser adiado um dia, porque esse programa de respondendo comentários ficou muito grande e vamos dividir em 2 partes. Quarta-feira a gente volta com Cidadania no dia certo, que é quarta-feira. Então vamos lá. A gente quer terminar, a gente precisa falar sobre isso, sobre esses 2 assuntos finais. Ninguém está falando, porque até isso talvez seja menos relevante agora, mas prestem atenção. Ninguém está abordando substancialmente as sequelas da Covid, tá? Já existem registros, somente na Itália, onde se vitimou caminhões de mortos. É o país mais afetado pela Covid até agora no mundo, em dados... Aliás, os Estados Unidos acabou de passar, né? Parabéns, Estados Unidos. Não fazer o lockdown deu muito certo. Sequelas da Covid, traços nos pulmões, no coração e no cérebro. Ou seja, as pessoas que não morrem da Covid eventualmente terão a qualidade de vida muito prejudicada. Estamos falando de fibrose pulmonar. É algo que afeta drasticamente a sua qualidade de vida. Para sempre. Fibrose pulmonar, até onde eu entendi, pelo que eu pesquisei, não tem cura. Você tem que ter um tratamento pro resto da sua vida. Tá? Então, tenha você histórico de atleta ou não, você vai ter problemas, mesmo se você não morrer com a Covid. Então, não é para ser subestimado, pessoal. É para ser levado a sério. Tá? Ouçam as informações, ouçam a ciência. Não brinquem com isso. Eu vou perder meu emprego. Você não vai adiantar. É melhor você desempregado e vivo, você tem a oportunidade de conseguir outro emprego ou de empreender alguma coisa, do que morto. Morto você também vai ficar sem emprego. E eventualmente vai desassistir alguém que precisa de você. E é esse tipo de cálculo que os economistas fizeram. Mas, então, cuidem, tá? Cuidem-se, atendam aos comandos públicos do Ministério da Saúde.
Esqueçam os políticos, esqueçam Dória, esqueçam Bolsonaro, esqueçam esses caras. Ouçam quem está dando subsídio técnico para a informação. A OMS principalmente, tá certo? E aí é o seguinte, essa doença, estatisticamente, sendo o insensivelmente pragmático, economista, ou enfim, estatisticamente é muito possível que essa doença, Covid-19, vá fatalizar, vá matar alguém que você conhece, alguém que você ama, alguém que você gosta. Estatisticamente isso deve acontecer. Esteja preparado. Nós não atingimos a subida ainda, o pico de contaminação. E já, eu fiquei sabendo essa semana, já tornou uma triste notícia de uma pessoa muito querida que foi a quem a gente dedica o programa de hoje, as duas partes, o seu Eupídio Martins. Chamo de seu, porque quando eu trabalhei no grupo empresarial dele, é um conglomerado de várias empresas industriais, automobilísticas e comerciais, eu era o único no grupo empresarial que tratava seu Eupídio de seu Eupídio. O resto do pessoal tinha aquele costume feio, porque ele era engenheiro em mecânica, e tem esse costume velho, colonial, né, por causa do decreto de 11 de agosto de 1827 de Dom Pedro I, de chamar médicos e advogados e, por extensão, engenheiro, qualquer um formado em, sei lá, em economia, em administração, de doutor. Então todo mundo chamava ele de doutor Eupídio, eu era o único funcionário que chamava ele de seu Eupídio. E ele me tratava carinhosamente de cabeludo, porque à época o apresentador Nando Azer tinha uma vasta cabeleira. Pra vocês verem como as coisas mudam. Então, um Sesc centenário depois desse decreto do Dom Pedro I, o MEC disciplinou doutor como não pronome de tratamento, e sim título acadêmico, porque isso não estava muito bem explicado no decreto do Dom Pedro I. O pessoal não contrariou, mas disciplinou. Então, se você chama médico de doutor, ou advogado de doutor, engenheiro de doutor, cara, não faça isso. Isso é um costume velho e ultrapassado, tá certo? Então, o seu Eupídio era uma pessoa muito querida. Vocês vejam, era um empresário, um grande empreendedor, um grande ser humano. Ele morreu no Hospital Português. Nós estamos falando de uma cidade que é o segundo maior polo médico do país. E esse hospital especificamente, o hospital onde eu nasci, e onde ele morreu, hospital muito bem servido, unidade de terapia intensiva, médicos tremendamente competentes, corpo médico do hospital. É um baita hospital no Brasil, o Hospital Português. Então é isso, o programa de hoje é dedicado a ele. Eu queria que todos os familiares dele se sentissem abraçados, se é que algum deles vai ouvir esse programa. O André Almeida, meu querido chefe imediato, hoje é diretor do grupo, está presente na matéria que anunciou no Diário de Pernambuco a morte de seu Eupídio. É a primeira pessoa que eu conheço, que eu gosto, que essa doença levou. Então, eu espero que vocês todos tenham juízo e não... Estamos falando de uma pessoa que tinha acesso a recursos e mesmo assim foi vitimada. Não subestime essa doença, não levem essa doença para casa, amem-se. Esse é um momento de solidariedade, não é um momento de disputas de nenhum tipo. A gente precisa levar a sério esse assunto e, de novo, a gente quer fazer uma homenagem ao seu Eupídio, do ex-cabeludo. Vai deixar saudade, cara. Um abraço para todos vocês, amem-se, cuidem-se, fiquem em casa, é o recado final do Tanque.